Jacques agradeceu, emocionado. Como um homem tão importante, vindo de família nobre, poderia tratar um simples camponês com tanta polidez e respeito? Se anjos existissem, talvez estivesse diante de um deles. Capítulo 17. Luz para o Espírito. Ao chegarem, em poucos instantes, o Marquês entregava para Jacques o Evangelho e as demais obras espíritas. O jardineiro agradecido segurou os livros e foi para o seu aposento. Achou melhor alimentar-se frugalmente naquela noite. O desejo do vinho vinha-lhe à mente com insistência, pela dependência instalada, não somente em seu psiquismo como também no corpo que, habituado, exigia as doses diárias. Pegou uma garrafa e, quando foi abri-la, esta escorregou de sua mão e rolou pelo chão, indo parar debaixo da cama. Imediatamente, Jacques abaixou-se e, ao esticar o braço para apanhá-la, sentiu forte toque nas costas, como se alguém estivesse no ambiente, tentando afastá-lo do líquido viciante. Teve a nítida impressão de ter ouvido uma voz, dizendo: livre-se dela imediatamente. Assustado com o que acabara de acontecer, levantou-se e, olhando ao redor, procurou quem poderia ter possivelmente entrado no ambiente. Pegou a garrafa, abriu-a e derramou todo o seu conteúdo pela janela. Voltou-se desconfiado e sentou-se na cama. Ao seu lado, estavam os livros recém-presenteados pelo patrão. Pegou um deles ao acaso, olhou para o título. O que é o Espiritismo? Abriu também, sem qualquer objetivo específico, e deparou-se com o seguinte assunto: o maravilhoso e o sobrenatural. 5. O Espiritismo tende, evidentemente, a fazer reviver as crenças fundadas no maravilhoso e no sobrenatural. Ora, no século positivo em que vivemos, isto me parece difícil, porque exige que se acredite nas superstições e nos erros populares, já condenados pela razão. Allan Kardec: uma ideia só é supersticiosa quando falsa, mas cessa de o ser desde que passe a ser uma verdade reconhecida. A questão está em saber se os espíritos se manifestam, ou não. Ora, isso não pode ser taxado de superstição, antes de ficar provado que não existem espíritos. Direis: a minha razão não aceita essas comunicações, porém, os que creem e que não são nenhuns mentecaptos invocam também as suas razões e, além disso, os fatos, para que lado se deve pender. O grande juiz, nesta questão, é o futuro, como tem sido em todas as questões científicas e industriais classificadas como absurdas e impossíveis em sua origem. Pretendeis julgar a priori segundo a vossa opinião, nós só o fazemos depois de, por muito tempo, ter visto e observado. Acresce que o Espiritismo esclarecido, como é hoje, procura, ao contrário, destruir as ideias supersticiosas, mostrando o que há de real ou de falso nas crenças populares, denunciando o que nelas existe de absurdo, fruto da ignorância e dos preconceitos. Vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do nosso século que faz com que adotemos o Espiritismo, e que este deve, em parte, àquela rapidez da sua propagação, antes que, como alguns pretendem, a uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. O sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo ante o brilho do cristianismo. Sobrenatural é tudo que está fora das leis da natureza. O positivismo nada admite que escape à ação dessas leis, mas, porventura, ele as conhece a todas. Em todos os tempos foram reputados sobrenaturais os fenômenos cuja causa não era conhecida. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto é um fato tão natural, como que se dá por intermédio da eletricidade, entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas. O mesmo acontece com os outros fenômenos espíritas. O Espiritismo repudia, nos limites do que lhe pertence, todo efeito maravilhoso, isto é,
Fora das leis da natureza, ele não faz milagres nem prodígios, antes explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos, demonstrando, assim, a sua possibilidade. Ele amplia, igualmente, o domínio da ciência, e é nisto que ele próprio se torna uma ciência, como, porém, a descoberta dessa nova lei traz consequências morais, o código das consequências faz dele, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Deste último ponto de vista, ele corresponde às aspirações do homem, no que se refere ao seu futuro, e como a sua teoria do futuro repousa sobre bases positivas e racionais, ela agrada ao espírito positivo do nosso século. É o que compreendereis, quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. Naquele exato momento, Jacques sentia que um novo mundo se abria à sua frente. Foi direto ao preâmbulo da obra e passou parte da noite com as velas acesas, lendo avidamente aquele manancial de luz para o espírito. Capítulo 18. Estudo e trabalho. A partir daquele domingo, quando os estudos da doutrina espírita tiveram início, Jacques efetivou grande mudança em relação a conceitos sobre a presente existência e os valores morais, lastreados no Evangelho de Jesus. Passou a estudar com afinco as 4 obras publicadas até o ano de 1864, e também a Revista Espírita, oferecida ao público pelo codificador desde o ano de 1858. O Marquês R. ficara impressionado com a ânsia de aprendizado do novo funcionário e companheiro de doutrina. Sabia que razões relacionadas a outras existências uniam-nos, como verdadeiros irmãos. Desde o princípio, sentira forte atração magnética por Jacques, como se tivesse sido seu genitor em passada experiência. Investindo fortemente no interesse do novo amigo, franqueou sua biblioteca, para que ele pudesse ampliar os conhecimentos em outras áreas da cultura. Realmente, o camponês se identificava com o mundo das letras e, aos poucos, despertavam de forma intuitiva seus conhecimentos anteriores, demonstrando que a existência atual fora providencial para trabalhar a humildade daquele que fora um orgulhoso intelectual em outras reencarnações. Jacques labutava com afinco na reforma íntima, mas a deslocada atitude contra Geneviève doía em sua consciência. Entendia que a vingança construirá um verdadeiro inferno em sua vida. Apesar de recorrer à prece com frequência para a cunhada, sentia o peso de seu equívoco. Estava se pacificando espiritualmente. No entanto, a situação encoberta perante a justiça dos homens, para ele, precisaria de uma solução em breve tempo. Se cometer um erro, estava disposto a pagar, para que o crime fosse esclarecido e as suspeitas que recaíam sobre o segurança da cunhada não ocasionassem ao pobre homem pagar por um ato que não praticara. Corria o mês de julho de 1865, e já se completava quase um semestre que Jacques participava das reuniões espíritas realizadas na casa do bondoso médico, aplicando passes e servindo de intermediador para os trabalhos desobsessivos. Todos quedavam impressionados com o magnetismo do jardineiro, que costumeiramente aliviava os sofrimentos das pessoas e, em alguns casos, o restabelecimento da natureza física era também alcançado. Jacques era médium de cura com uma faculdade realmente notável. A senhora Jamile, experiente e clarividente, informava aos componentes do grupo suas percepções sobre Jacques. Eram vistos saindo de suas mãos eflúvios altamente iluminados, atuando diretamente no perispírito dos assistidos, promovendo maravilhas. Em determinados instantes, podiam-se observar equipes do plano espiritual, verdadeiros médicos de plantão, procedendo a cirurgias com equipamentos desconhecidos naquele tempo em que viviam. No término de uma dessas prazerosas reuniões, o Marquês R. foi o responsável em dar uma notícia extraordinária. O professor Hippolyte, o querido Allan Kardec, lançaria no dia 1º de agosto o seu mais novo livro intitulado O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo.
Todos ficaram exultantes. Mas o melhor estava por vir, quando o Marquês emocionado falou: "E vocês, meus nobres amigos, saibam que as bênçãos de Jesus estão nos presenteando enormemente. Após a semana de lançamento de mais uma importante obra por parte de nosso estimado codificador, receberemos nos jardins de minha residência, cumprindo o que determina a lei, implementada por nosso imperador Napoleão III, de que reuniões com muitos participantes não podem ser realizadas em ambiente fechado, o Sr. Allan Kardec para uma breve palestra sobre seu novo livro." Todos exultaram de alegria e, entre palmas e abraços, finalizaram a reunião daquele domingo, orando pelo sucesso da obra e do trabalho gigantesco empreendido pelo codificador. Capítulo 19. Banquete de luz. O tempo passou rápido. Os dois jardineiros trabalharam muito para prepararem todos os detalhes, a fim de que, no dia da reunião com o Sr. Allan Kardec, estivesse tudo absolutamente em ordem. A própria Marquesa fez questão de comandar várias atividades pessoalmente. Receber o codificador seria uma honra para todos, apesar de sua já conhecida modéstia. O grande dia finalmente chegou. Uma bela tarde de sábado de agosto, em pleno verão europeu. Os convidados foram recepcionados pelos anfitriões e acomodados em cadeiras confortáveis, distribuídas em um dos jardins, como um pequeno auditório, debaixo de árvores frondosas, que forneciam sombra agradável e reduziam, em muito, a temperatura da tarde. Todos os funcionários foram convidados para a palestra. O Marquês R. solicitou pessoalmente a seu chefe que preparasse alguns quitutes e sucos adequados para a estação. Tudo muito simples, como gostava o caríssimo educador. Allan Kardec chegou acompanhado de sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet, sua doce Gabi, cerca de 20 minutos antes do horário, em carruagem que o Marquês fizera questão de enviar para buscá-los. A chegada do veículo pelos enormes portões da mansão causou profundo silêncio entre os convidados. A atmosfera local pareceu se transformar, e o calor do dia foi abrandado com uma brisa suave. Ao desembarcar, o iluminado professor auxiliou gentilmente a esposa a descer os 2 pequenos degraus da carruagem. Todos os funcionários da residência estavam a postos para receber a ilustre figura. Jacques mal podia acreditar que estava tão próximo daquele homem, representante de Jesus, que fora o intermediário responsável entre ele e uma nova visão de Deus que renovou seus conceitos. Não mais o pai rancoroso e castigador diante dos enganos cometidos pelos seus filhos. Nada mais lógico do que as oportunidades oferecidas pela reencarnação. A justiça divina era de amor, e o castigo, se entendido assim, era a necessidade de refazer de maneira correta aquilo que a criatura havia errado. O entendimento sobre pecado fora ampliado. Sabia agora ser a falta de conhecimento de si mesmo e das leis divinas, os enganos cometidos pelo não cumprimento delas. Hoje, compreendia que Deus não castigava verdadeiramente, mas legava a responsabilidade sobre os atos cometidos, ofertando a oportunidade de tudo refazer com trabalho árduo frente às mudanças necessárias, para que o exercício do amor fosse a meta primordial na vida. O Sr. Allan Kardec cumprimentou todos os presentes, em número total de 120 pessoas. Os funcionários mantinham-se um pouco mais distantes dos convivas, e o codificador fez questão de ir até eles e cumprimentá-los também, solicitando que se unissem aos demais convidados. Ao estender a mão para Jacques, este ficou por um instante paralisado. Jamais esperaria gesto tão humilde de uma criatura que tinha como verdadeiro ídolo. Não pôde se conter diante da vibração de paz e amor que emanava do missionário de Jesus e, curvando-se, beijou-lhe a mão. O gesto foi imediatamente reproduzido por Kardec que, após oscular a mão do jardineiro, olhou em seus olhos, dizendo: "Jesus abençoe seu esforço, meu filho."
Os verdadeiros espíritas são aqueles que lutam contra o maior inimigo que possuem: os hábitos inferiores. O trabalho com Jesus, despertando o homem de bem em cada um de nós, está apenas começando. Jacques tinha os olhos úmidos pela emoção que sentia naqueles instantes. Aquele homem transpirava a paz, o amor e a luz do Mestre. Não conseguindo conter-se, pediu: Senhor, em suas preces, lembre-se de mim, para que eu possa tomar as decisões mais acertadas em minha vida. Tenho certeza de que elas serão abençoadas pelo nosso Pai e por Jesus. Por favor, me acompanhe, para que possamos iniciar a nossa reunião. Não só o jardineiro se admirava com gestos vazados de humildade, como os demais convidados se permitiam envolver com as vibrações superiores no ambiente. Tinha-se a impressão de que até as flores dos jardins cantavam de alegria, fazendo coro com pequenos pássaros, transformando o ambiente em um verdadeiro paraíso de luz e amor. O Marquês convidou os presentes a tomarem os seus lugares e, em seguida, pronunciou sentida prece, invocando os bons espíritos, nas bênçãos de Jesus e Deus, nosso Pai. Após, passou a palavra para o codificador, que iniciou seu discurso, mais ou menos, nesses termos: Senhoras e senhores, que Deus nos abençoe. A presente obra é mais uma conquista de Jesus na Terra, na reviviscência de seu Evangelho de amor, abrindo nosso entendimento para um novo ciclo evolutivo no planeta. Os tempos de mudança realmente são chegados. A terceira revelação tira-nos definitivamente da ilusão do Deus que castiga para o Criador amoroso e demonstra que a sua justiça se faz no íntimo de cada um que, ao tomar consciência de seus equívocos, busca repará-los para não continuar vivenciando a dor e o sofrimento. Agradeço pelo apoio neste momento, não a minha pessoa, pois não o mereço, mas, sim, a obra coletiva dos espíritos em nome da verdade. Gostaria agora de abrir espaço para as perguntas para que juntos possamos refletir sobre esse novo mundo que a nós se descortina. Os questionamentos eram feitos ordenadamente pelos presentes, e, em cada resposta dada, era indicado o ponto respectivo na obra que acabara de vir a lume. Todos se maravilhavam não somente com a memória do codificador, mas também com a nítida impressão de que o iluminado missionário, por vezes, respondia a determinadas perguntas, antes mesmo que elas fossem formuladas. Era um verdadeiro banquete de luz. Capítulo 20. Apaziguar o coração. A reunião, que deveria ter uma duração máxima de 1 hora com o codificador, estendeu-se para 3 horas, sem que a audiência quisesse arredar pé. O anfitrião, convenientemente, fez os agradecimentos, porque tinha em conta a alta ocupação e outros compromissos do estimado convidado. Foram servidos os sucos e os canapés, e o Sr. Allan Kardec e esposa iniciaram as suas despedidas, agradecendo a gentileza dos anfitriões e das demais pessoas presentes. Por um instante, o ilustre pedagogo solicitou à Marquesa uma pena e tinta. Apanhou de sua valise a obra recém-lançada, ofertando aos donos da casa como presente, grafando delicada e agradecida mensagem, ao lado de seu autógrafo. Apanhou mais uma e também grafou algumas linhas. Assinou e, quando estava de saída, procurou alguém entre os convidados. Ao vê-lo, foi em sua direção. Era Jacques, o seu escolhido. Aproximando-se, entregou o livro, dizendo: Meu filho, mantenha firme o seu propósito de reformulação para o bem com Jesus e faça o que sua consciência está lhe solicitando. Fique na paz de Deus e que o seu caminho seja sempre iluminado nas graças do Senhor. Boa noite, meu irmão. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Jacques, totalmente surpreso, recebeu a obra e, retribuindo o cumprimento do codificador da doutrina espírita, que jamais imaginaria poder conhecê-lo pessoalmente, respondeu emocionadíssimo,
com os olhos embaçados pelas lágrimas. Senhor, não tenho palavras para agradecê-lo. Que Deus nosso Pai continue a fortalecê-lo para que o seu trabalho, em breve tempo, ilumine o mundo. O jardineiro estava maravilhado diante daquela figura simples e, ao mesmo tempo, luminosa. A sensação que tinha naquele momento era de estar diante de um dos apóstolos de Jesus. Jacques, há muito tempo, em suas meditações, pensava em buscar quitar-se com a justiça da terra. Tinha cometido um crime e não encontrava a paz em seu íntimo, em relação à extremada atitude. O Sr. Allan Kardec parecia ter lido seus pensamentos e preocupações mais profundas, quanto ao episódio com Geneviève. Seu desejo era falar com o Marquês e tomar as atitudes cabíveis, enfrentando o processo, mesmo sabendo que a pena capital poderia ser a guilhotina. Mas, quem sabe, seria possível haver atenuantes? Perguntava-se. Afinal de contas, agira sob o domínio de forte emoção. Sua família e também sua vida foram destroçadas. Talvez, os juízes levassem tudo isso em consideração. Bem, caso contrário, entendia que premeditar o crime pagaria bem caro por isso. Decidiu que procuraria o Marquês no dia seguinte, logo pela manhã. Durante a noite, pediu aos mentores e a Jesus que o auxiliassem a enfrentar aqueles momentos, que se pronunciavam dificílimos. Um prisioneiro na França, naquele período da história, mesmo não sendo condenado à pena capital, enfrentaria seríssimos inconvenientes, quanto ao tratamento dispensado. Principalmente, porque ele havia tirado a vida de uma pessoa de sua família e, ainda, uma mulher indefesa. Com certeza, essa seria a acusação. No entanto, era hora de enfrentar seus erros, com fé e coragem. Segundo pensava, não poderia lutar com a consciência indefinidamente. Tornara-se espírita e aprendera que os equívocos precisavam ser reparados. Com a justiça divina, teria a oportunidade do reajuste. Com a justiça dos homens, não faltaria com a responsabilidade. Não conseguiu pregar os olhos a noite toda e, logo pela manhã, após o desejum, solicitou ao administrador a possibilidade de ser atendido pelo Marquês, em assunto urgente e inadiável. Foi recebido prontamente e levado à presença do patrão, que o cumprimentou cordialmente. Bom dia, meu caro Jacques. Que reunião ontem, não? A propósito, teve tempo de começar a leitura de tão magnífica obra? Bom dia, senhor Marquês. Sim, senhor, iniciei o primeiro capítulo de O Céu e o Inferno e confesso que a obra me impressionou fortemente, logo no ensinamento do item de número 1. Fez-me meditar muito a respeito. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Sem dúvida, o codificador é de um brilhantismo sem par. Mas o que eu posso fazer por você, meu caro senhor Marquês? Tenho vivido um drama que preciso solucionar, para que eu apazigue minha consciência e meu coração. Reconheço e agradeço tudo que o senhor e sua esposa fazem por mim, tratando-me como um verdadeiro irmão em Cristo Jesus. Entretanto, devo confessar-lhe o engano recentemente cometido em minha existência atual e as providências que gostaria de levar a efeito. Com certeza. Estamos todos aqui para auxiliá-lo, meu caro Jacques. Por favor, diga-me o que o faz infeliz. O pobre camponês, com o rosto banhado em lágrimas, relatou a história a respeito de sua filha, esposa e cunhada. O Marquês ouvia serenamente, pedindo, em alguns instantes, que o funcionário se acalmasse. Interrompeu caridosamente o relato de Jacques, a fim de oferecer-lhe um copo com água fresca, entregando seu próprio lenço, para que o sofrido homem enxugasse as suas lágrimas. Fim da exposição dos fatos, Jacques perguntou.
o que o Senhor tem a me dizer. Bem, eu já havia recebido orientação de nossos mentores a esse respeito, preparando-me para que, no momento adequado, pudéssemos trabalhar juntos. Sua atitude é a correta, e quero deixá-lo um tanto mais tranquilo, apesar da gravidade dos fatos, em dizer-lhe que colocaremos os advogados necessários, para que possamos chegar a uma solução mais branda possível no seu caso. Eu mesmo farei questão de acompanhá-lo em sua apresentação às autoridades competentes, juntamente com o meu advogado. Vou solicitar que levem uma mensagem, para ver quando poderemos ter a companhia do competente profissional, a fim de discutirmos a melhor estratégia para a sua apresentação. Por enquanto, tranquilize-se o máximo que puder. Volte aos seus aposentos e busque a oração, para que o fortalecimento em Jesus e Deus nosso Pai o preparem convenientemente. Está bem? Está sim. Obrigado, Senhor Marquês, pelo bem que me faz. Jacques, faço somente o meu papel de irmão, nada mais. O advogado, assim que recebeu um dos funcionários do seu ilustre cliente, preparou-se e dirigiu-se com urgência à mansão do Marquês. Raramente seus serviços eram solicitados, mas, quando isso ocorria, é porque assuntos graves estavam sendo demandados. Quando foi anunciada a sua presença, o anfitrião solicitou que fossem chamar Jacques, que se encontrava em seus aposentos. Feitas as apresentações de praxe, o jardineiro iniciou a narrativa e, ao término, recebeu as melhores orientações do advogado. O profissional experiente sabia entender a fragilidade do ser humano em suas atitudes, diante dos sentimentos desequilibrados. Pediu alguns dias para se inteirar adequadamente do caso e, despedindo-se, deixou Jacques entregue às suas ansiedades e expectativas, mas, por misericórdia divina, poderia se ocupar da leitura do novo livro que ganhara. Capítulo 21. Céu e Inferno. Ao fechar o livro O Céu e o Inferno, que devorara em poucos dias, Jacques mentalmente agradeceu o trabalho magnífico daquele homem mandado por Deus, Allan Kardec, assim como a todos os bons espíritos que o auxiliaram naquela obra que, sem dúvida, modificará a estrutura de suas crenças, valores e entendimentos sobre a vida. Apesar de atormentado pelo homicídio que cometera e com uma provável sentença de morte assombrando seu destino, sentiu uma imensa paz, fruto das reflexões sobre Deus e sua justiça. Desde que conhecera a doutrina espírita, um novo modo de perceber a realidade foi se formando e fortalecendo em seu coração, mudando radicalmente a maneira de se relacionar com a divindade. Dentro de uma lógica, para ele, incontestável, a imortalidade representava o investimento de Deus em nós, suas obras de amor, para que, com nosso esforço e mérito, chegássemos a conquistar a sabedoria e o amor pleno. Sabia, desde a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nosso futuro não poderia ser o nada, como acreditavam alguns, o fim absoluto, quando depois da morte, do último suspiro, nada mais restaria. E, neste novo livro, encontraram informações e esclarecimentos que complementavam as informações anteriores sobre a imortalidade da alma, no qual o codificador muito bem colocara. Haverá alguma coisa mais desesperadora do que essa ideia de destruição absoluta? Se assim o fosse, perderíamos nossas conquistas, progressos, nossos amores, nossa inteligência. E que motivos teríamos para empreender o controle de nossas paixões, ou aprimorar nossas vidas sem que disto pudéssemos colher algum fruto? Acreditar nessa possibilidade nos encorajaria a viver somente o presente, pois não haveria um futuro e, assim, pensaríamos de modo ainda mais egoísta, procurando desfrutar de tudo que nos bem aprovesse. Romperíamos os laços de fraternidade, essenciais em uma sociedade, seria o cada um por si, o que destoaria completamente do amor proposto por nosso Mestre Jesus. Percebia que, no íntimo de cada ser, havia uma intuição de que a realidade não poderia ser assim. E deveria existir algo mais,
Um futuro no qual nossas conquistas pudessem ser aumentadas e fosse possível reencontrar nossos afetos, progredir, melhorar. Deus não desperdiçaria a sua criação, seus filhos. Não se preocupava mais da mesma forma com a sua morte, momento este que enfrentaria com certeza. Cedo ou tarde cada ser humano vivente passará por esta experiência. Segundo o mestre Lyonès, a preocupação com a morte está ligada à falta de compreensão sobre a vida futura e, à medida que a certeza da sobrevivência da alma sobre o corpo se desenvolve, o medo da morte se atenua ou desaparece. Mas salienta que nem todos estão preparados ou interessados em admitir essa realidade, pois se faz necessário adentrar ao entendimento do mundo espiritual, buscando compreendê-lo, o que requer certa condição em se libertar do apego à matéria. Apegando-se ao exterior, o homem só vê a vida do corpo, quando a vida real é a da alma, explica Kardec. Jacques sentia-se alentado, pois sabia que sobreviveria à morte, porque ela, na realidade, não existia. No momento certo, o mundo espiritual o receberia, ofertando-lhe todas as possibilidades de reajustamento. Encontraria sua esposa e a filha, amores de seu coração e também Genevieve de quem se tornara devedor. Estava disposto a fazer o que fosse necessário para saldar suas contas com as leis divinas. Um tímido sorriso apareceu em seus lábios. Refletia que o medo da morte fora substituído em seu íntimo por uma grande responsabilidade pela vida e isso, sem sombra de dúvida, representava certo crescimento espiritual. Não era nem de longe um anjo, mas também não era mais um demônio. Aliás, esse entendimento sofrera enorme mudança. Os ensinamentos que tivera na infância sobre anjos e demônios alteravam-se completamente quando comparados aos que a doutrina espírita lhe revelara. Hoje, compreendia que os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento e sem a consciência do bem e do mal, mas com aptidões para conquistar o que lhes falta, podendo atingir a perfeição com maior ou menor rapidez, de acordo com o uso que fazemos de nosso livre-arbítrio e na medida de nossos esforços. Nenhum homem ou mulher fora criado por Deus para ser eternamente mau, ou viver indefinidamente em um mundo de sofrimento por ter errado, uma vez que o erro faz parte deste mesmo caminho de crescimento. Lembrava-se de certos quadros que vira, nos quais seres se contorciam torturados e exaustos nas chamas escaldantes do inferno, pagando por erros que não seriam jamais perdoados. O arrependimento era ineficaz e o que lhes restava era o passar dos séculos, expiando pelo mal praticado. O temor do castigo eterno aos olhos de muitos era um freio necessário que, eliminado, levaria os homens ao total desregramento. Ledo engano, pois não é o medo que provoca a contenção do mal, mas, sim, a compreensão e distinção entre o bem e o mal, o que nos motiva a autoeducação. Deus não criou o mal. Todas as suas leis nos conduzem ao bem. O homem cria o mal quando infringe essas normas. Ele também não nos cria prontos, sem nada a conquistar, pois devemos fazê-lo por nosso próprio esforço. O anjo é o ser que já chegou ao topo da escalada evolutiva, desfrutando da felicidade almejada, que conquistou com sua dedicação e empenho. Contudo, antes mesmo de atingir o ponto culminante da perfeição, ele já usufrui de uma felicidade relativa ao seu progresso. Agora o dito demônio está nos primeiros degraus, lhe falta experiência e, por isso, é falível. Deus não lhe dá a experiência, mas lhe oferece os meios para conquistá-la. Não era o que acontecera com ele próprio. Não errara por querer errar, porém acreditava-se vítima, ultrajada em seus mais caros sentimentos e resolvera fazer justiça pelas próprias mãos. Depois do engano cometido, sentiu nas fibras mais íntimas a dor do arrependimento. Entendera que não se pode ser feliz com a infelicidade de nosso semelhante, que a justiça cabe somente a Deus, o conhecedor de todos os pormenores de nossa história. A duras penas, compreendera que, a cada passo,
No caminho do mal nos atrasamos e sofremos as consequências do erro, aprendendo o que devemos evitar e o que nos faz sofrer. Se não há anjos e demônios, tampouco o céu e o inferno poderiam existir. O céu dos eleitos, segundo suas antigas convicções, agregaria um espaço de eterna inutilidade, no qual os bem-aventurados respirariam um tédio maçante. Esta, com certeza, não representa a ideia do que seria um espaço de felicidade, mas, sim, uma atividade constante no bem, na qual se possa fazer a felicidade do semelhante. Conforme Kardec, a felicidade real consiste ainda no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de qualquer sofrimento físico e moral, na satisfação íntima, na serenidade do espírito que nada altera, no amor que une a todos os seres e, portanto, na ausência de todo o aborrecimento proveniente da relação com os maus, e acima de tudo na visão de Deus e na compreensão de seus mistérios revelados aos mais dignos. Ela não pode ficar circunscrita a um espaço no universo, está em toda parte onde existam espíritos capazes de ser felizes. Jacques havia reparado, ao longo da leitura, que se houvesse maior concordância dos teólogos e estudiosos sobre o que seria o céu, o mesmo já não acontecia com o inferno, pois este ganhava as cores dos sentimentos e entendimentos de cada mente de maneira menos uniforme. Provavelmente, por nos identificarmos mais com o sofrimento, é mais fácil imaginar o que seria o inferno e dar a este as nossas próprias características, pensou. Na obra, Jacques pôde constatar que Kardec faz importante observação sobre o inferno, dizendo que alguns doutores o colocaram nas próprias entranhas da Terra. Outros, em não sabemos que planeta. A questão não foi resolvida por nenhum concílio. Ficamos, nesse caso, reduzidos às conjecturas. A única coisa que se afirma é que o inferno, onde quer que esteja situado, é um mundo constituído de elementos materiais, mas o mundo sem sol, sem lua, sem estrelas, mais triste, mais inóspito, mais desprovido de todo princípio e toda aparência de bem, como não acontece mesmo nas regiões mais inabitáveis deste mundo em que pecamos. Infelizmente, vivia ele seu próprio inferno, que era desprovido da tal felicidade dos espíritos puros e sábios. E, da mesma forma que a felicidade não se restringia a um espaço físico, o inferno também não. Ele estava, por ora, dentro do seu coração. Sua consciência lhe cobrava sobre o ato cruel cometido contra a cunhada, e isso lhe representava grande sofrimento. Já pagava desde agora sua pena. O livro abençoado que acabara de ler esclarecia que ele não estava destinado a pagar eternamente pelo erro que cometera. A doutrina das penas eternas nasceu da ideia imperfeita de Deus e de seus atributos, assim como a falta de entendimento sobre a vida futura. Os homens assemelhavam Deus à sua própria natureza rude e imperfeita que castigaria de maneira implacável os que agissem de forma contrária à sua vontade. Bastava observar como se comportavam os conquistadores com seus inimigos. Eram impiedosos com os vencidos. Todavia, Jesus trocara o olho por olho, dente por dente pelo amai-vos uns aos outros, e ensinara que Deus é um Pai de amor, justo e bom. Se nós, que somos pais imperfeitos, jamais condenaríamos um filho à dor eterna, poderíamos acreditar que Deus perfeito o faria. Jacques entendia que o arrependimento era o primeiro passo para sua melhora, mas só isso não bastava. Seriam necessárias a expiação, que ele já vivenciava, e a reparação da falta cometida. Esta nova visão enchia de esperanças para o futuro. Pedia a Deus e aos bons espíritos que o auxiliassem a superar aquele momento da jornada, pois decidira ser um novo homem, bom e disposto a servir. Não esperaria o reencontro com a cunhada e com outros que porventura tivesse prejudicado para iniciar seu processo de transformação. Este já havia começado, pois agora compreendia que a justiça do Pai consistia no famoso a cada um segundo as suas obras. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook.
Capítulo 22. Assumindo responsabilidades. Em poucos dias, o advogado retornou à residência, procurando o Marquês de Jacques. Já possuía as informações necessárias para dar andamento ao processo. Foi recebido em sala reservada e, assim que o jardineiro chegou, saudaram-se como mandava a educação da época. Em seguida, iniciaram a reunião. Meu caro senhor Marquês, senhor Jacques, meu escritório fez as apurações adequadas do caso e trouxe os detalhes e a estratégia para nossa apreciação. Muito bem, doutor Adalbert, vamos aos fatos, solicitou o Marquês. Bem, senhores, a situação é razoavelmente frágil. Frágil como, doutor? Ansiosamente perguntou Jacques. Inicialmente, teremos que enfrentar a situação da ocorrência em si. A morte de sua cunhada Genevieve. Trata-se de um crime, no qual a vítima não teve condições mínimas de defesa, conforme apurações das equipes policiais especializadas. Isto por si só já traz complicações extras, sem contar a invasão de propriedade. No entanto, temos mais um agravante. Temos, doutor? Sim, senhor Marquês. O segurança da residência, por ser um homem com costumes desregrados no álcool, foi considerado culpado em julgamento muito rápido e encontra-se encarcerado, aguardando sua execução. Meu Deus, o que fui fazer? Perguntou-se Jacques completamente aturdido. O que não se esperava é que sua cunhada gozava de certos privilégios de um magistrado influente de Paris. Porém, essas notícias foram dadas sem muita base, obviamente. Conversas entre advogados, depois do expediente, entre uma taça de vinho e outra. Os senhores sabem como são essas coisas, não? Por vezes, meros mexericos. Todavia, doutor, vejo como grave minha situação. Jacques, por favor, não perca as esperanças. Iniciamos os nossos trabalhos há pouco mais que uma semana. Temos muito pela frente. Vamos, inicialmente, preparar-nos para sua apresentação. Existem vários atenuantes para o seu caso. Não podemos iniciar com atitudes derrotistas. A situação é realmente séria, mas reuniremos argumentos que poderão minimizar o problema. A conversa entre o advogado e Jacques foi longa, tendo a companhia do Marquês em tempo integral. Era necessário prepará-lo convenientemente para os próximos passos. Jacques percebeu quanto seus sentimentos alterados e o consequente mau uso de seu livre-arbítrio produziram um quadro de árdua administração. Por ser um estudante da doutrina espírita, sabia que vivenciava, na mesma reencarnação, o processo de causa e efeito. Sua liberdade utilizada sem responsabilidade, sem dar uma chance sequer para o perdão, iria custar anos de sua presente existência ou, talvez, ela própria. Por que olvidar os avisos de seus amigos, principalmente René, que o alertavam para a insânia de suas decisões? Perguntava-se. Encerrada a reunião, o advogado despediu-se dos cavalheiros e retirou-se. O Marquês, assim que se viu a sós com Jacques, falou. Meu amigo, mantenha calma e a fé em Deus. O Senhor irá nos amparar, porque estamos fazendo o que é correto e sabemos bem que, todas as vezes que damos a oportunidade para o justo proceder, as legiões espirituais se unem para auxiliar-nos. Não percamos nunca a esperança, que é a chama viva do Senhor em nós. Agradeço, senhor Marquês, e tenha certeza de que estou pronto para o meu calvário. Entendo hoje, saindo da ignorância por meio da educação que o Evangelho de Jesus nos propicia, as responsabilidades que me são inerentes. Tenho absoluta confiança de que o amor do Mestre não me faltará. A partir daquele momento, Jacques procurou manter-se em paz, buscando o recurso da oração, para o suporte necessário, enquanto aguardava o desenrolar dos fatos.
2 dias mais tarde, o Dr. Adalbert compareceu à residência do Marquês, para conduzir Jacques ao posto policial. A hora era chegada. O jardineiro foi acompanhado pelo advogado e o Marquês. Em sua apresentação e depoimento às autoridades competentes, ele se encontrava extremamente tranquilo, porque sabia estar tomando a atitude correta. Os amigos espirituais envolviam-no em vibrações de paz e luz. Seu mentor transmitia-lhe confiança. Jacques era um homem renovado pelo Evangelho e nada mais temia em relação aos desdobramentos. As autoridades acharam conveniente detê-lo para que aguardasse os procedimentos e o respectivo julgamento. A burocracia, nesse caso, seria enorme, por envolver o segurança que, a rigor, já recebera o veredicto. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 23. Trabalhando com Jesus. 3 meses se passaram até a data convencionada para o julgamento. Nesse período, eram constantes as visitas do Sr. Marquês e do Dr. Adalbert, além de alguns dos antigos e novos amigos de Jacques, que foram devidamente informados pelo Marquês. René era uma figura sempre presente, conforme o tempo e as atividades lhe permitiam. Finalmente o dia chegou. A assembleia estava repleta de pessoas que estimavam Jacques. O processo todo foi concluído no prazo de 1 semana e o veredicto apresentado. Culpado. Entretanto, vários aspectos foram considerados, como a situação emocional do antigo camponês, antecedentes, responsabilidade diante do ato e a justiça em livrar um inocente da pena capital. Ele receberia como pena 15 anos de reclusão na Conciergerie, penitenciária situada em Paris. Durante todo o processo, Jacques manteve-se tranquilo e confiante. As lágrimas, por vezes, não podiam deixar de umedecer seus olhos. No entanto, sua confiança estava lastreada no conhecimento do Evangelho. Ele agora entendia que não mais estava diante de um Deus cruel, que castigava seus filhos. Os conceitos antigos de pecado e castigo transformaram-se em erro e resgate, pela postura nova e consciente. O antigo e orgulhoso intelectual despertara para uma nova vida, na qual a humildade seria o ponto alto de seus testes na presente encarnação. Jacques não se intimidou diante da prova, que sabia ser necessária para sua edificação. Ao contrário do que poderia se esperar de um recém-condenado, solicitou ao Marquês que lhe arrumasse mais alguns exemplares do Evangelho, porque trabalharia em favor do Cristo onde se encontrava agora. Com o passar dos meses, de maneira discreta, o antigo camponês e jardineiro, com o potencial magnético que era possuidor, aliado ao auxílio dos amigos espirituais, atendia às necessidades de seus desventurados colegas. Buscava, sem fazer proselitismo, esclarecer todos os que despertassem interesse a respeito dos ensinos de Jesus, dentro da doutrina nova. Sua assistência foi sendo aos poucos requisitada, até mesmo pelos guardas da prisão que, em muitas oportunidades, eram tratados de suas mazelas, por intermédio das mãos daquele homem simplório. Muitos daqueles que mantinham suas convicções em religiões tradicionais ou eram materialistas convictos procuravam-no, às vezes, para receber o que passaram a chamar de bênçãos, ou outros, ainda, para debaterem sobre os ensinos do Cristo sob a nova análise do Evangelho segundo o Espiritismo. A ala da prisão onde Jacques se encontrava parecia ser tomada de luz, pois a calma reinava, sem revoltas ou atitudes violentas entre os próprios internos. Entretanto, a umidade do local, principalmente durante o inverno,
começou a interferir na saúde do pobre camponês. As visitas de amigos e do Marquês eram constantes. E eles, aos poucos, notavam sua debilidade, com o decorrer do tempo. Porém, Jacques mantinha-se firme e, quando perguntado, sempre se referia à sua situação como a mais tranquila e proveitosa possível. Dizia ser muito bem tratado e respeitado pelos colegas de infortúnio, incluindo até os próprios guardas e seus respectivos superiores. Não tinha nada do que se queixar, mas somente agradecer, porque se considerava um servo de Jesus. Sabia não ser por acaso a oportunidade que recebera do Mestre, depois de seu gesto insano com Genevieve. Transmitia em suas palavras uma vibração de paz, extremamente convincente. No início do ano de 1868, o Marquês, pessoa sempre presente em sua vida, trouxe-lhe um presente, que dizia ser especial. Jacques abriu o pacote e emocionou-se diante da visão. Tratava-se do mais recente lançamento do codificador. A Gênese, que fora publicada no dia 6 de janeiro daquele ano. E tinha mais. A dedicatória do iluminado missionário, dizendo-lhe de sua estima e incentivando-o diante da prova, que transformara em verdadeira ponte de luz para o Criador. O Marquês também se emocionou. Ao ver as lágrimas daquele amigo de outros tempos, disse: "O nobre codificador manda-lhe suas mais queridas lembranças e glorifica a sua coragem, meu caro Jacques. Estive com ele recentemente, quando do lançamento dessa nova e importante obra, e notei, nos poucos instantes de conversação, que seu volume de trabalho continua intenso. A nossa doutrina, ou melhor, o Evangelho redivivo, está dando frutos abundantes. São realmente chegados os tempos, em que gradativamente o amor imperará nos corações." Não foi possível a continuidade da conversa, porque, em poucos instantes, o horário de visitas se encerrou. Jacques agradeceu, sensibilizado. "Senhor Marquês, leve os meus respeitos à senhora sua esposa e a todos os meus amigos. Caso tenha a possibilidade de encontrar o Sr. Allan Kardec, diga-lhe de minha gratidão pelo que fez e faz por mim, porque foi pela sua missão diante de Jesus, que ele transformou a minha vida." Capítulo 24. A partida. O inverno naquele janeiro de 1868 estava rigorosíssimo. A saúde de Jacques enfraquecera ainda mais. Uma gripe forte o acometeu e, por mais que buscasse debelá-la, sua imunidade caíra e seu corpo não reagia a contento. Porém, Jacques mantinha-se confiante diante das atividades possíveis. Falar do Evangelho de Jesus tornara-se prática habitual no seu dia a dia e, cada vez mais, crescia o número de interessados em ouvi-lo. Jesus era apresentado como o Senhor planetário e não um elemento de uma trindade que não fazia sentido, completamente isolado e privilegiado por Deus. Tratava-se de nosso irmão mais velho, responsável por todos nós, mestre e amigo constante, que abria seu coração misericordioso para nos estimular o amor fraterno e o perdão. Para aquelas criaturas infelizes, na sua maioria, não somente prisioneiras do Estado, mas, sim, de sua própria ignorância em relação ao respeito à vida, começando pela deles próprias, Jesus redivivera a esperança e certeza de um futuro abençoado. Deus, nosso Pai, não mais reservava a punição eterna para os que falharam e, sim, novas oportunidades de aprendizado e reajuste. Era necessário, diante da conscientização, que o erro fosse resgatado pelo verdadeiro amor. O inferno dos sofredores e o céu dos desocupados desapareciam para sempre. O purgatório transformava-se na luta empreendida pelo espírito, em qualquer plano de existência que se encontrasse. Ninguém estava abandonado pela misericórdia divina, até porque, de seu seio amoroso, nós tínhamos partido e para ele voltaríamos crescidos em sabedoria e amor.
Os conceitos exarados pela doutrina renovadora enchiam de esperança e paz o coração aflito daquela gente, em sua grande maioria, abandonada à própria sorte. Jacques tornara-se o bom pastor por onde passava. Muitos detentos que alcançavam a liberdade mudavam o sentido de suas vidas, buscando a transformação efetiva para o bem. Muitos deles se tornariam fundadores de entidades beneficentes ou trabalhadores espíritas. Finalmente, o bom senso e a razão imperavam, sobre séculos de ignorância e escuridão. No entanto, a enfermidade de Jacques evoluiu para uma pneumonia. Os recursos oferecidos para a época, pela medicina, eram parcos, de uma maneira geral, para fazer frente a esse tipo de doença, quanto mais para os pobres condenados da conciergerie. Em questão de poucos dias, o estado do antigo camponês se agravou. Os reeducandos faziam verdadeira romaria até a sua cela, acompanhados pelos guardas, que mantinham profundo respeito por aquele homem simples e bondoso. Buscavam consolá-lo, contudo, todos saíam do local consolados, com as poucas palavras que o enfermo conseguia pronunciar. Foi em uma madrugada extremamente fria que Jacques, fazendo um esforço enorme para respirar, se sentiu extremamente enfraquecido e pôde divisar à sua frente a imagem de Eliette, a sua amada garotinha, e Laurette, a querida e dedicada esposa. Como não possuía a faculdade de clarividência, percebeu, com serenidade e fé, que o fim do corpo estava próximo. O companheiro de cela, que o velava naqueles instantes finais, tendo despertado com a dificuldade da respiração de Jacques, entendeu o sorriso suave que se estampou na face daquele que considerava um emissário de Jesus e, num último olhar para amigo, o confortou. Jacques, missionário de Jesus em nossas vidas, vá na paz de Deus. Obrigado, amigo, por ter nos ensinado a amar, com os seus exemplos. Capítulo 25. A bênção do esclarecimento. Eliette estendeu-lhe as mãos e, num gesto de amor, o chamou. Vamos, meu pai querido, o trabalho com Jesus prossegue. Ao adentrar na dimensão espiritual, Jacques sentiu-se livre e completamente refeito de sua enfermidade. Abraçou e beijou as faces de suas amadas, emocionado pela oportunidade do reencontro. Agradeceu a Jesus pela bênção que recebia naqueles instantes, não somente pela companhia de sua querida esposa e filha, mas, principalmente, pela lucidez que mantinha. Quando conseguiu dominar as fortes e abençoadas emoções daquele momento de luz, perguntou: Onde vocês estavam que demoraram tanto, meus amores? Sempre a seu lado, meu querido pai, enviando nossos pensamentos de esforço no bem e preparando o seu retorno, que sabíamos, pelas informações de nossos guias, seria breve. E Geneviève, sua irmã, como está? Perguntou para Laurette, com os olhos umedecidos pelas lágrimas do arrependimento. Está sendo tratada convenientemente, meu querido. Não se preocupe e não se lastime, porque novas oportunidades nos aguardam. Sim, meu pai. Nossos guias nos informaram que, em breve, renasceremos, todos juntos, na mesma família. Nós nos casaremos novamente, Jacques. Teremos Eliette como nossa filha, pela bênção do pai e quando, na sua juventude, encontrar o amor de sua vida e consorciar-se, receberá sua tia de hoje como filha. Você acalentará aquela que foi minha irmã como neta querida e nos responsabilizaremos pela sua educação na seara espírita. Laurette, como Deus é bom para conosco. Sempre, Jacques. Seu amor não nos falta nunca. Nós é que nos rebelamos, mas, quando decidimos retornar ao seu regaço, as oportunidades de revisão e refazimento de nossas faltas ressurgem abençoadas. Uma coisa ainda inquieta meu coração, Eliette. Deveria ter superado esse trauma, porém,
Ainda sou um espírito em aprendizado, que falhou grosseiramente. O que foi feito de você, quando partiu para Paris? Quando percebi que minha tia negociava minha pessoa com ricos e desequilibrados senhores, que buscavam prazer escuso, fugi de sua casa e, em pânico, sem me atentar para o movimento de uma avenida, fui atropelada por uma carruagem. Tanto o cocheiro como os passageiros, 2 homens, que tinham problemas sérios com a polícia, me puseram no veículo, dizendo para alguns transeuntes que me levariam a um hospital. Percebendo que meu corpo expirara após alguns instantes, resolveram lançá-lo no Sena, em local mais deserto, para que não se comprometessem ainda mais. Minha tia, quando soube do atropelamento, procurou-me nos hospitais. Não obtendo informação alguma, entrou em tamanho desespero, que resolveu fugir da responsabilidade. Porém, depois que eu me reencontrei na dimensão atual, pude analisar a minha irresponsabilidade para com ela em existências passadas, onde fui, na verdade, a pessoa que a desviou do caminho do bem, utilizando-a como verdadeiro objeto sexual, desrespeitando-a como mãe desamada e inconsequente que fui. Veja, meu pai, que nada ocorre por acaso nas leis de Deus e, de agora em diante, terei a bênção de reencaminhá-la, contando com a sua ajuda e a de mamãe. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Naquele instante, Laurette aproximou-se e, abraçando o marido e a filha, convidou. Vamos, meus queridos, porque os nossos compromissos de resgate, com amor, estão nos aguardando. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.